Shalom, Adonai, a paz do Senhor, para mais uma gravação. Hoje vamos, por que Deus destruiu o templo de Jerusalém? Hoje é a nossa gravação. Deus abençoe a todos. Quem vos fala, pastor Natanael Joaquim de Souza. Deus abençoe você e a sua família. Por que foi destruído o primeiro templo de Jerusalém? Esse templo foi construído por Salomão, uma das maiores maravilhas do mundo, mas 400 anos depois ele foi destruído por permissão de Deus. Então nós vamos ver o porquê. Desse tempo Deus levantou o profeta Jeremias para advertir o povo de Israel acerca dos seus pecados. Se eles não se arrependessem, haveria punição severa da parte de Deus. Então, a situação, o pecado do povo de Israel tinha agravado de uma maneira tão grande nesse ano, nesse período, que Deus teve que advertir eles para se arrependerem. O pecado era tão grave de Israel que eles pecavam mais do que todas as nações. Então Deus levantou o profeta Jeremias para adverti-lo. O profeta Jeremias foi chamado por Deus ainda uma criança, né? Deus escolheu ele no ventre da mãe. E ele disse: eu sou apenas uma criança. Mas Deus disse: não diz que você é uma criança, porque eu porei a palavra na sua boca e eu vou guardar você, eu vou proteger você, e porei as palavras na sua boca, Deus garantindo a Jeremias que pudesse cumprir a sua missão com confiança divina. Então Deus estaria com ele nesta caminhada. Então o profeta Jeremias iniciou profetizando que a gravidade do pecado de Judá era muito grande. Então o pecado da imoralidade de Judá, o povo se entregou à luxuaria e imoralidade sexual. Então a parte da imoralidade sexual tomou conta de toda Judá e a luxuaria, desviando-se do caminho de Deus. Eles se tornaram adúlteros espirituais, buscando outros deuses também, se afastando do Deus verdadeiro. Então eles passaram também a adorar outros deuses das nações ao redor, cometendo pecado gravíssimo na presença de Deus. Então o pecado de negação. O povo de Judá recusou-se a reconhecer a gravidade dos seus pecados e a iminente punição que estava prestes a cair sobre eles. Eles se enganaram pensando que estavam seguros e que nada de mal lhe aconteceria. Então, o profeta Jeremias profetizou que se eles não se arrependessem, haveria punição grave da parte de Deus. Eles não acreditaram no profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou juízo e esperança. Se o povo se arrependesse, vinha a esperança, mas se não, haveria o juízo de Deus. Então, Jeremias foi chamado a profetizar nos anos 627 a.C. Ele tentou todo o meio para salvar Jerusalém do cativeiro babilônico. Jerusalém foi parcialmente destruída em 605 a.C., outra vez invadida em 597 a.C. e finalmente assolada, incendiada, destruída em 587 a.C. por Nabucodonosor. Então, foi o período em que Jeremias profetizava. O profeta Jeremias conviveu com muitos reis, de Judá, tais como Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, e Zedequias foi o último rei que não aceitou a mensagem do profeta, contrário, prendeu ele muitas vezes. Jeremias sofreu, mas Deus guardou o profeta do Senhor. Jeremias também foi contemporâneo do profeta Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonia, Naum e Obadias. Foi da mesma época do profeta Jeremias. Jeremias quebrou um vaso no chão para mostrar a situação do que Deus faria com o povo de Judá. Então o Senhor me mandou quebrar um pote na frente dos homens que havia ido comigo, e mandou dizer-lhe que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte:
como se quebra um pote, ele não pode mais ser consertado. Assim, quebrarei esse povo e essa cidade, e os seus mortos terão que ser sepultados até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para sepultá-lo. Então, a situação grave, se o povo não se arrependesse, haveria tantos mortos que não haveria nem como fazer sepultura, teria que queimá-los, os corpos. Então, profecia de Jeremias, quebrando o copo, mostrando para o povo que se arrependesse, mas do contrário, prenderam Jeremias e não acreditaram na profecia do Senhor. O cerco de Jerusalém durante o reinado de Zedequias. Então, Jerusalém foi cercada. 11 meses durou o cerco de Jerusalém. E assim Zedequias ainda achava que estava tudo bom, tudo certo, e que eles não iam conseguir derrubar as muralhas. Mas o profeta Jeremias estava falando, profetizando. O profeta Jeremias foi preso porque a sua mensagem contrariava os discursos otimistas dos falsos profetas, que iluminavam o povo com promessas vazias. Então devemos tomar muito cuidado com o falso profeta. O falso profeta só traz palavra vazia, exaltando, mas nem sempre essa é a verdadeira profecia. Então, eles não profeta Jeremias não foi detido por crime, mas por fidelidade a Deus. Então, o verdadeiro profeta às vezes sofre, às vezes é preso, por fazer a palavra, mas Deus está conosco, até mesmo dentro de uma prisão. Assim como outros profetas fiéis a Jeremias se tornou alvo dos poderosos por anunciar a verdade. Então teve outros profetas também que foram punidos nessa época também, como Jeremias. A prisão de Jeremias é um exemplo de como o amor de Deus pode ser manifestado em meio ao sofrimento humano. Então veja que um homem de Deus pode acontecer dele ser preso por ser um pregador da palavra, como aconteceu com Jeremias, Paulo, Pedro e outros que pregavam a palavra de Deus. Por Deus usando os profetas para ver se consegue salvar, mas Deus está conosco até dentro de uma prisão. Jogaram Jeremias no calabouço. O profeta Jeremias foi lançado no calabouço de Melquias, filho do rei, durante o cerco de Jerusalém. Ele foi levado por Ebed-Meleque, que é eunuco do palácio do rei, que tomou trapos velhos de roupas para servir de almofada, para que as cordas, permitindo que Jeremias sobrevivesse na lama do calabouço. Então, Meleque, um eunuco do palácio, fez isso, de ser o Jeremias amarrado em pano, com muito pano, para que ele não morresse no calabouço, e assim Deus guardou o seu servo dentro do calabouço. O profeta Jeremias anunciou o cativeiro babilônico. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, para desarraigar a toda Judá. O profeta Jeremias anunciou o cativeiro. Então agora, a partir desse anúncio do cativeiro, então já não adiantava se arrepender mais, porque não adiantava, porque Deus agora ia punir mesmo pelo povo não se arrepender. Então, o cativeiro será de 70 anos. O povo seria escravizado para a Babilônia por 70 anos por causa dos seus pecados. Então, as consequências da sua idolatria e injustiça, a destruição do primeiro templo, foi resultado da infidelidade do povo de Israel, que se afastou dos mandamentos de Deus. Então, o mesmo Deus que levantou o templo na época de Salomão mandou destruir também 400 anos depois, por causa do pecado do povo. Então Deus é todo-poderoso, Ele dá a bênção, mas se nós não cuidar, Ele tira também. Então devemos cuidar do que Deus tem dado para nós. O profeta Jeremias anuncia a destruição do templo. A destruição do templo de Salomão por Nabucodonosor foi um evento trágico,
que marcou a queda do reino de Judá e o exílio do povo judeu. Então muitos morreram, e aqueles que ficaram vivos foi levado em candeia, em correntes, presos como escravo para a Babilônia. Esse é o resultado do pecado de Israel. O templo foi incendiado, o muro foi derrubado, queimados os portões, e foi tudo destruído. Muita gente morreu à espada. O rei foi preso também para a Babilônia, em candeias. Todos sofreram por causa do pecado. Então Deus, ele pune o pecado do pecador. Então, se não se arrepender, não se converter a Deus, acontece isso também com qualquer um de nós. O templo, que era o local sagrado mais importante do judaísmo, foi incendiado, e os seus objetos e valores foram levados para a Babilônia. Então, tudo foi saqueado. Deus entregou para a Babilônia, que o povo seria exilado por 70 anos pela desobediência à palavra de Deus. Então, o profeta Jeremias profetizou o cativeiro babilônio de Israel, que seria de 70 anos. Então, ainda o amor de Deus com Israel continuava, porque depois de 70 anos Deus ia trazê-los de volta para reconstruir novamente a cidade. Então Deus falou através do profeta Jeremias: e farei de Jerusalém um montão de pedras, morada de chacais. Então somente bicho vai morar aí. E das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitantes. Então foi tudo demolido, pedra sobre pedra foram destruídas por causa do pecado do povo de Judá. Além de predizer o profeta Jeremias, além de predizer a invasão da Babilônia e do cativeiro, Jeremias também anteviu a destruição desses impérios ao final de 70 anos de domínio e o regresso dos judeus para a sua terra. Então, o profeta de Deus profetizou o cativeiro babilônico, mas profetizou também a volta de Israel para restaurar tudo que foi destruído 70 anos depois que eles se convertessem da sua escravidão, lá na escravidão na Babilônia, sofrendo, para se converter a Deus de verdade, e os ímpios morreriam todos, e outra geração se restauraria, levantaria de judeus para voltar com a palavra de Deus, para restaurar o templo e o muro e a cidade. Então, o profeta Jeremias profetizou o regresso de volta 70 anos depois do povo de Deus. Então, a profecia de Jeremias da destruição total de Jerusalém, segundo as Crônicas 36. Os babilônios invadiram, incendiaram o templo de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio. Então, os utensílios não foi destruído, foi levado para a Babilônia. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completam em cumprimento da profecia, da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Então, a terra que alguém não deixava nem descansar das plantações, descansou sabático de 70 anos, porque Deus é Deus. E aqui na conclusão, nós vemos aqui na conclusão, o cerco de Jerusalém começou em 597 a.C., durou até 586 a.C. Isso o cerco de 11 meses. Então, foi cercado, durou 11 meses o cerco, e eles achavam que eles não iam conseguir entrar, mas Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Então, foi destruída a cidade e no exílio o povo judeu para a Babilônia. Segundo a Reis 25, todos foram levados. Então veja que nós observamos que com o aval de Deus o templo foi construído por Salomão, 990 a.C. Mas com o aval de Deus destruído pelo rei Nabucodonosor em 586. A duração do templo construído pelo rei Salomão foi de 404 anos. Então, Deus deu a bênção,
mas eles não cuidaram, então Deus tira a bênção também. Assim é conosco. Deus deu a salvação para nós através de Jesus. Precisamos zelar da nossa salvação com todo carinho. Se nós não cuidar, podemos perder. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, a coroa da salvação deve ser guardada com todo carinho na presença de Deus. Então, Nabucodonosor levou os remanescentes para a Babilônia. Todos os jovens foram para a Babilônia para trabalhar lá como escravos, tornando escravos seus descendentes até o domínio persa. Então, enquanto não deu 70 anos que o domínio persa da Babilônia, o povo ficou escravo por 70 anos na Babilônia. Essa destruição marcou o início do exílio dos judeus e foi um momento trágico na história de Israel. Então, um momento trágico. Por quê? Porque eles ouviram o falso profeta e não ouviram o verdadeiro profeta. Então, quando haver profecia, devemos provar se a profecia é de Deus. Se ela é do Senhor, ela vai se cumprir. Mas se ela não se cumprir, é falso profeta e devemos tomar muito cuidado que isso aconteceu. Os falsos profetas profetizaram que não ia acontecer, mas o verdadeiro profeta, Jeremias, profetizou que o cativeiro seria de 70 anos, Jerusalém seria destruído, o templo destruído, e isso aconteceu, porque quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Deus abençoe a todos, shalom, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.